Vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as pautas no Congresso, a agenda prioritária, as dificuldades de andamento, além da relevância do Centrão nas negociações políticas e até para a reeleição do presidente Bolsonaro. Eu converso agora com Ricardo Barros, deputado federal pelo PP do Paraná e líder do governo na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite. Bom, deputado, por mais que se fale que a pauta está andando, a gente vê que aquelas pautas prioritárias para a economia, para a agenda fiscal, elas estão sendo empurradas, né? Passou aquela fase das eleições municipais, se imaginava uma retomada mais rápida, mas por enquanto nada. Parece haver acordo apenas para a votação da LDO e de uma forma diferente, porque não teve formação da comissão. Como é que o senhor vê esse processo? O que se pode ter de expectativa em relação a essas matérias? Bem, nós temos a LDO marcada para votar já entre 14 e 18, junto com vetos presidenciais. O senador Davi Alcolumbre já colocou isso, publicado, inclusive. Temos cabotagem na próxima segunda-feira. Ontem votamos Casa Verde e Amarela. Então, as coisas estão caminhando, sim. E temos a possibilidade de um grande acordo. Nós vamos votar o PLP 101, que é uma renegociação de dívidas dos estados e municípios. Vamos votar o PLP 137, que é um PLP sobre superávit de fundos públicos, e queremos votar também a autonomia do Banco Central. Isso é a agenda do governo. O presidente Rodrigo Maia quer votar a reforma tributária, nós também queremos, né? E vamos ver o que mais vem na pauta. A bancada feminina tem a sua pauta, a Frente Parlamentar da Agricultura tem a sua pauta. Eu espero construir um acordo com a oposição e com o governo e com o presidente Rodrigo Maia para a gente votar matérias consensuais já nas próximas 2 semanas. Isso pode nos render muito serviço prestado à nação brasileira. Agora, deputado, o senhor vê condição de discussão, por exemplo, de PEC emergencial, de gatilhos, pacto federativo, próprio orçamento, não é? Porque Davi Alcolumbre teve que lançar o relatório, a discussão da LDO em plenário, porque não se chegou a um consenso para a formação da comissão mista de orçamento, né, que poderia discutir a LDO, e aí tem um embate político mesmo, né? Mas na verdade houve também já um desinteresse dos parlamentares em participar da comissão do orçamento, porque é vedado quem participa de um ano participar no ano seguinte. Então, os parlamentares já não queriam mais ser nomeados por causa de 15 dias de comissão do orçamento e não poderem estar no ano que vem. Eu acho que vai passar bem a LDO no plenário, talvez o orçamento não seja votado esse ano, mas teremos os duodécimos e, portanto, a execução normal orçamentária no ano que vem, mesmo sem a votação do orçamento. O orçamento vai prever também as despesas com Renda Brasil e outras coisas. A PEC emergencial, o senador Márcio Bittar ainda tenta um acordo para votar no dia 10, a PEC emergencial no Senado e nos enviar para a Câmara. Eu estou muito animado. Eu diria que estou esperançoso de que o espírito de Natal permeie os parlamentares e nós possamos fazer um grande acordo e entregar de presente para o Brasil a votação de tantas matérias importantes. A gente sabe que essa questão fiscal tem muita relevância porque mexe com credibilidade, com capacidade de atração de capital externo, e é por aí que eu falava dessa questão do atraso, que nós estamos chegando ao final do ano. As indicações são de que não haverá suspensão do recesso parlamentar. O governo já tem uma posição fechada em relação ao que ele quer. Por exemplo, o Rei da Cidadã, quando o presidente Bolsonaro fala que desistiu mesmo? Eu diria que isso depende do senador Márcio Bittar encontrar uma solução de fonte para a renda cidadã que seja sustentável, que possa ser aceitável pela sociedade e por todos nós. Agora, há essa possibilidade dele incluir, então, na proposta orçamentária, não foi descartada, porque o presidente, de vez em quando, fala que ele desistiu, que é uma questão de responsabilidade fiscal, ele não gosta muito das ideias que são discutidas para financiar o programa, isso desde o início, né, quando se fala em revisão de outros benefícios, quando se falou de tributação, ou então a possibilidade de desindexação de correção de salário, aposentadoria. Então, o presidente não tem gostado das alternativas, não é? O senador Márcio Bittar sabe de quais as possibilidades que têm mais viabilidade de ser aprovadas e eu tenho certeza, ele é muito qualificado, muito competente, poderá encontrar uma solução de consenso. Não sei se acontecerá, mas pode acontecer ainda e a gente tem esperança que nós possamos convergir
para a aprovação dessas matérias tão importantes para a sociedade brasileira. Agora, em relação à reforma tributária, que o senhor falou que também é prioritária para o governo, para a base de apoio do governo, se Rodrigo Maia levar a proposta que já está em tramitação na Câmara à votação, ele tem garantido que tem os votos necessários, mesmo sem o apoio do governo. Isso seria uma discussão política ou o governo poderia endossar essa proposta? Não, hoje eu declarei, repeti a minha declaração de ontem, de que o governo contribuiu para a reforma tributária, mandou a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, o Ministério da Economia acompanhou o relator Aguinaldo Ribeiro durante toda a construção do relatório e, se o relatório for apresentado, eu acho que não há nenhum problema do governo apoiar. Não conhecemos o texto integralmente, mas sabemos que ele convergiu muito para o pensamento do governo do ministro Paulo Guedes. Eu acho que dá para votar, se o texto for apresentado. Agora, deputado Ricardo Barros, como líder do governo na Câmara, como é que o senhor vê a posição do presidente Bolsonaro em relação à política em geral? Passadas as eleições municipais, se falou muito que o presidente saiu derrotado, ele não tinha um partido, ele não tem um partido ainda. Tem alguma possibilidade dele ir para o PP? O presidente Ciro Nogueira, do Progressista, já convidou o presidente. Eu acho que essa decisão o presidente só tomará depois do meio do ano que vem, porque tem muitas coisas por acontecer ainda nesse período. Mas o nosso partido, do qual ele já foi filiado por 14 anos, está de portas abertas. Agora, qual a avaliação que o senhor faz das eleições municipais da participação do presidente Bolsonaro? Que o que a gente percebeu é que ele apoiou determinados candidatos muito pela proximidade pessoal, né? E não pelo que seria uma recomendação partidária. O presidente não fez pesquisas para escolher candidatos. Ele fez reciprocidade a apoios que ele recebeu anteriormente. E ele apoiou 70 candidatos em 70 mil candidatos. Então, simplesmente é irrelevante essa questão. Não há que se tratar de que houve ou não. O bolsonarismo não existia nas últimas eleições municipais. Logo, ele só pode ter crescido. Bom, agora a articulação partidária tem ocorrido de várias frentes, se fala em grandes frentes de centro-esquerda, ou a união das esquerdas também, em novos candidatos que podem surgir, novas lideranças. Haveria alguma mobilização entre o presidente Bolsonaro e o Centrão, já pensando nas eleições presidenciais, ou a preocupação agora é a base de apoio mesmo do Congresso? Agora é base de apoio no Congresso. Alguns partidos já declararam. Nosso presidente do Progressista já declarou que quer apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, mas alguns partidos estão na base porque têm compromisso com o Brasil, estão votando as reformas, mas talvez não acompanhem. A eleição presidencial começou na segunda-feira, quando acabou a eleição municipal. Vamos construir a melhor equação para que haja a reeleição do presidente Bolsonaro. Agora, deputado, os partidos do chamado Centrão teriam aí uma unidade de posicionamento, por exemplo, em relação a ajuste fiscal ou medidas que possam estimular mais a atividade econômica, porque a gente vê a economia em recuperação, mas se sabe que o caminho para a reposição de perdas ainda é longo. Qual é a posição hoje, que a gente já teve muita discussão em relação a medidas de estímulo, em relação a mais investimentos com recursos públicos? Olha, nós temos uma boa retomada, o CAGED mostrando bom número de novas pessoas empregadas, a arrecadação vai bem também nos estados, nos municípios e na União. Nós temos um momento importante de recuperação econômica em V. Se você for comprar um carro hoje, leva 90 dias para entregar, e material de construção faltando, quer dizer, há uma demanda muito grande do brasileiro por investir, por melhorar a sua residência, por crescer. Então, é um bom problema, porque nós temos agora que superar isso. Mas isso mostra que estamos no caminho certo da recuperação. Eu espero que a gente saiba tratar também bem da Covid, para que ela não atrapalhe essa recuperação econômica e que a gente possa enfrentar esse problema da aquisição de imunidade de rebanho por transmissão e não necessariamente por vacinação, porque você já viu que vacina é uma coisa que ainda vai demorar muito tempo para chegar a toda a população.
Agora, deputado, eu falava da questão do compromisso mesmo com o ajuste fiscal, porque nós temos partidos que defendem a prorrogação de auxílio emergencial, se pensou no Renda Cidadã como uma alternativa para estimular mais a atividade econômica. Eu queria saber se o resultado final que vai sair da proposta orçamentária tem compromisso com o teto de gastos, com uma austeridade maior, e o ministro Paulo Guedes voltou a admitir que vai ter uma meta para o próximo ano. O presidente Bolsonaro nos deu um comando, um mantra. Não tem prorrogação do orçamento de guerra, não tem fura-teto e não tem aumento de carga tributária. Dentro disso, nós temos que trabalhar e achar solução. Agora, quais seriam os parâmetros para definir a possibilidade, por exemplo, de se tomar medidas como a PEC emergencial, que mexeria com o funcionalismo, avançar com uma reforma administrativa que tenha uma amplitude maior e que possa, inclusive, produzir resultados mais rápidos? Com certeza, a reforma administrativa é muito importante, embora ela não afete os atuais servidores. Mas ela é uma demonstração importante para o Brasil de que teremos um Estado mais leve, mais barato, mais eficiente e de mais qualidade de serviço público. Isso ajuda a leitura de que, ao longo prazo, o Brasil vai estar com as suas contas equilibradas, já que faz 6 anos seguidos que nós temos déficit fiscal primário. Mas quando eu falo, por exemplo, da PEC emergencial, ela permitiria determinados cortes de jornada, restrições de gastos orçamentários com funcionalismo no curto prazo, para viabilizar teto mesmo. Se houver o gatilho, né? São gatilhos que nós chamamos. Exatamente. O gatilho é acionado quando a despesa sobe muito, né? E aí precisa ser contida. Tem estados, municípios e a própria União que talvez não use esses gatilhos, mas aqueles que estiverem com as contas mais desajustadas usarão. Não é uma imposição geral para todos. Agora, deputado Ricardo Barros, para nós encerrarmos, eu queria saber se o resultado das eleições, a gente já comentou em relação aos candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro, mas o resultado geral, por exemplo, que mostrou o fortalecimento daqueles partidos tidos como do Centrão, além de uma força maior, por exemplo, de PSDB em São Paulo, do DEM de modo geral, o DEM que é de Rodrigo Maia e também de Davi Alcolumbre. Isso muda o jogo de forças no Congresso? Tem alguma influência? Não, aqui as bancadas são as mesmas. A força política no Congresso está mantida. O que nós temos é, sim, um crescimento do centro, um enxugamento da esquerda, né, que perdeu muitos prefeitos, mas os partidos do centro cresceram muito. Progressistas, que é o meu partido, é o segundo com o maior número de prefeitos, perdendo para o MDB, mas o MDB perdendo 300 prefeitos e nós ganhando 200 prefeitos. Então, a curva muito significativa de crescimento, assim como outros partidos, como o PSD, que foi muito bem também. Acho que as eleições mostraram que o eleitor agora vem para o centro, vem para o político de resultado, que resolve o seu problema. É isso que eu percebi nessas eleições. Perfeito. Conversei com o Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP do Paraná e líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana a todos. Com vocês.